Se esta mensagem falar com você, inscreva-se agora, comente "Eu creio" e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Seu like ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda corações a despertarem. Você já sentiu quando alguém chega sem anúncio e o ar muda? Foi assim com Elias. Nada de cortejo, nada de genealogia, nada de títulos. Apenas um homem de Gileade, pele curtida de sol, passos de montanha e um nome que já era sermão: O Senhor é o meu Deus. Enquanto Israel queimava incenso a deuses de pedra, enquanto postes de Azerá cresciam como erva venenosa nas colinas, Elias atravessou os corredores de Samaria carregando o que reis não podiam comprar: uma palavra viva. No trono, Acabe; ao lado, Jezabel, rainha estrangeira de olhar pintado e coração entregue à escuridão. O palácio brilhava de ouro, vinho e risos, mas o ar era pesado. Elias caminhou sem curvar os ombros. Sua presença trazia outro trono, invisível e eterno. Diante do rei, sua voz cortou o salão como lâmina. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. O silêncio caiu. Mãos tocaram espadas. Conselheiros engoliram seco e ninguém ousou responder. No início zombaram. Amanhã chove, mas o amanhã chegou seco. Chegaram meses e o céu continuou de bronze. A terra abriu rachaduras, fontes minguaram, o pão rareou. O povo que provou maná aprendeu o gosto do pó. E Jezabel seguia caçando profetas, erguendo imagens, espalhando morte onde deveria haver vida. A seca, porém, não era capricho, era misericórdia severa. Deus fechou as janelas do céu para abrir os olhos de um povo dividido. Enquanto o país adoecia, o Altíssimo guardou o seu mensageiro. Sai, disse o Senhor, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O profeta da praça foi matriculado na escola do silêncio. Nenhum aplauso, nenhum banquete, somente água fria, vento cortante e a presença que não abandona. E ali começou uma liturgia estranha. De manhã e ao entardecer, corvos traziam pão e carne. Aves que rondam cadáveres tornaram-se garçons do céu. Quem reina sobre reis também guia bicos e asas. Elias aprendeu a pedagogia do deserto. Antes de falar ao mundo, o profeta precisa aprender a ouvir. Antes de incendiar um altar, precisa acender o coração no secreto. O milagre educa devagar. Elias bebia do ribeiro como quem bebe fidelidade. Mas a água também obedece à seca. Fio após fio, o curso sumiu. Deus sustentava com corvos e, ao mesmo tempo, deixava o ribeiro minguar. Fé madura é provada no mesmo dia. Uma noite, deitado na terra fria, ele sussurrou: Se eu sou pó, sopra de novo. O céu pareceu mudo, mas silêncio não é abandono, é forja. Quando o leito virou cicatriz de pó, veio nova ordem. Levanta-te e vai a Sarepta, em Sidom. Lá, uma viúva te sustentará. Ironia santa. Profeta sustentado em terra de Baal por mãos vazias. Na porta da cidade, uma mulher recolhia gravetos sob o sol. Dá-me um pouco de água, pediu ele. Ela se moveu. Traz também um pedaço de pão. A palavra pesou. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, tenho só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Farei um bolo para mim e meu filho, e depois, nada. Você consegue ver? Último punhado, último fio de óleo, e a fé pedindo: primeiro faz para mim. Cruel? Não, cirúrgico. O milagre corta orgulho antes de curar a despensa. Não temas, disse Elias. Assim diz o Senhor: a farinha não se acabará e o azeite não faltará até que volte a chover. A mulher hesitou entre a panela vazia e a promessa invisível, e escolheu crer. Preparou o pão, serviu o profeta, depois o filho, e olhou a panela. Ainda havia farinha. Olhou a botija. O óleo continuava a escorrer. Mas a casa que vivia da promessa foi visitada pelo sopro frio da tragédia. O menino adoeceu. A febre queimou até que o quarto ficou mudo. A mãe gritou: Vieste lembrar meu pecado e matar meu filho? O pão já não consolava. Elias tomou o corpo, subiu ao quarto e caiu de joelhos. Ó Senhor, trouxeste mal a viúva com quem me hospedo. Deitou-se sobre o menino 3 vezes e bradou: Rogo-te, faze voltar a alma desta criança.
A luta era invisível, mas real. Até que o peito do menino ergueu-se e o sopro voltou. Elias tomou a criança nos braços, desceu e a entregou à mãe. Vê, teu filho vive. A mulher confessou: agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Desde então, pão e azeite viraram liturgia. Abrir a panela e achar o suficiente. Erguer a botija e ver que ainda pinga. Deus visita casas quebradas e faz do comum um altar. Elias permaneceu ali um tempo, aprendendo que a providência não tem fronteiras. Mas a história não terminaria na cozinha. Havia um monte aguardando fogo e uma nação pedindo chuva. Enquanto a alegria renascia em Sarepta, Israel gemia. 3 anos de céu lacrado fizeram do país um escombro. Então a palavra veio: vai, apresenta-te a Acabe, darei chuva sobre a terra. O rei o chamou de perturbador. Elias rebateu: tu e a casa de teu pai é que perturbastes Israel quando trocastes mandamento por Baal. E lançou o desafio que separa teatro de fé. Ajunta no Carmelo todo o povo, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. O monte se encheu de olhos cansados. Elias feriu a ferida certa. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Silêncio. 2 ofertas, 2 altares, nenhuma chama humana. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Desde a manhã dançaram, gritaram, cortaram-se até sangrar. O sol subiu, a poeira grudou em feridas, e o altar de Baal ficou mudo como pedra. Elias os provocou: gritai mais alto, talvez esteja viajando, ou dormindo. Então Elias restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, pôs lenha em ordem, cortou o novilho e cavou uma vala ao redor. Para fechar a boca do cético, pediu água. 4 cântaros sobre a oferta. De novo, até escorrer e encher a vala. Tudo encharcado, tudo impossível. Ele orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és Deus, que eu sou teu servo, e que fiz tudo conforme tua palavra. Responde, para que este povo saiba que tu fazes voltar o coração. O clamor mal terminou e o impossível rasgou as nuvens. Fogo caiu do alto como um raio vivo. Devorou a lenha, secou a água e lambeu a pedra. O Carmelo tremeu. A multidão caiu com o rosto na terra e a confissão explodiu. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendei-os de Baal, que nenhum escape. No ribeiro de Quizon, a mentira sangrou até o fim. Mas Deus não queria apenas provar quem Ele é. Queria curar a terra. O fogo mostrou a glória. A chuva traria misericórdia. Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Enquanto o rei banqueteava, o profeta subiu ao cume e orou, rosto entre os joelhos. Sobe e olha para o mar. Disse ao servo: nada há. Veio a resposta: 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª, a voz do servo tremeu. Uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, sobe do mar. E o horizonte escureceu. O vento mudou, e a primeira gota caiu pesada como promessa cumprida. Jezabel ouviu o clamor do Carmelo e transformou vergonha em ameaça. Amanhã, a esta hora, farei tua vida como a de um deles. A sentença atravessou o vento como veneno. Elias, que enfrentou reis e fogo, sentiu o peso do medo. Não era incredulidade, era cansaço de quem carregou a nação nos ombros. Ele correu, de Samaria a Berseba, e de Berseba ao deserto, até cair debaixo de um zimbro. Ali, o profeta do fogo pediu cinzas. Já basta, Senhor, toma minha vida. O homem que fechou o céu agora pedia fim. Mas o Deus que sustenta por corvos não deixa seu servo morrer de exaustão. Um anjo o tocou. Levanta-te e come. Sobre pedras aquecidas, pão e água. Elias comeu e deitou. O toque voltou, 2ª vez. Levanta-te e come, pois o caminho será longo. A comida do céu não era banquete, era combustível para atravessar o nada. 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha do encontro. Cada passo era oração sem palavras. Cada grão de areia lembrava:
Quem o chamou não o abandonou. No Horebe, Elias se abrigou numa caverna. A voz o alcançou. Que fazes aqui, Elias? E jorrou o desabafo. Tenho sido zeloso. Derrubaram teus altares, mataram teus profetas. Só eu fiquei e procuram matar-me. Então veio a ordem. Sai e põe-te no monte perante o Senhor. Um vento que rasgava penhascos, mas o Senhor não estava no vento. Um terremoto partindo rochas, e ele não estava no terremoto. Um fogo lembrando o Carmelo, e ele não estava no fogo. Depois, um sussurro delicado, quase silêncio, que atravessava a alma. Elias cobriu o rosto com o manto. Aquele sussurro não gritava, mas realinhava a alma. Presença que não esmaga, voz que não humilha. No Carmelo ele viu fogo. No Horebe, ele aprendeu afeto. O Deus do trovão também é o Deus da brisa que cura a fadiga do coração. A fé que derruba altares aprende no secreto a descansar. O profeta entendeu. Não é a força do braço, é a proximidade da voz. E quando o medo tenta ditar o passo, a presença de Deus redefine a rota. O deserto deixa de ser fim e vira ponte para a próxima obediência. De novo a pergunta: que fazes aqui, Elias? De novo, o coração derramado. Mas a resposta do céu não foi um abraço de pena, e sim direção. Volta pelo deserto de Damasco. Unge Hazael, rei da Síria, a Jeú, rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, por profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. O profeta descobriu que nunca esteve só. Enquanto Jezabel urrava, Deus preservava remanescentes. Elias desceu do Horebe com passos novos. O deserto era o mesmo, mas o mapa mudara. Agora havia nomes, destinos, tarefas. Fé ferida volta a andar quando recebe missão. Ele cruzou trilhas e vales até avistar Abel-Meolá. No campo, 12 juntas de bois e um jovem de mãos calejadas, Eliseu. O chamado não veio com trombetas, mas com um gesto. O manto pousou sobre os ombros do lavrador como sombra de fogo. O arado seguiu, mas o coração de Eliseu ficou. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei, pediu. Vai e volta, que te fiz eu? Respondeu Elias, lembrando que o chamado é entre o homem e Deus. Eliseu voltou para queimar o passado. Imolou a junta, partiu o arado, fez banquete para o povo. Não sobraram pontes para retornar. Quem põe a mão no arado do céu queima o arado da terra. E então partiu atrás de Elias, não por palco, mas por presença. O manto inaugurou uma travessia. O fogo que desceu no Carmelo agora acendia um discípulo. E assim começou um discipulado de poeira e glória. Eliseu aprendeu servindo. Água nas mãos do mestre, ouvido atento às entrelinhas, passos regulados pela obediência. Não havia palco, havia processo. Elias não vendia atalhos. Mostrava a estrada estreita, feita de renúncia e foco. A cidade podia celebrar reis, mas Deus investia em um coração ensinável. É assim que o céu prepara futuros, derramando unção onde encontra fidelidade nas pequenas coisas. O manto não é enfeite, é peso, é cruz, é herança viva. Os dias seguintes foram escola ambulante. Gilgal, Betel, Jericó. Cada cidade um lembrete. A fé se aprende na estrada. Os filhos dos profetas sussurravam: sabes que hoje o Senhor tomará teu mestre? Eliseu respondia: calai-vos. Ele não negava o fim, protegia o foco. À beira do Jordão, Elias enrolou o manto e feriu as águas. O rio se abriu. Passaram em seco como quem cruza fronteiras invisíveis. Do outro lado veio a pergunta: pede-me o que queres antes de eu ser tomado. Quero porção dobrada do teu espírito. Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado, será assim. Então o céu se incendiou. Carruagem de fogo, cavalos de fogo, vento em redemoinho. O que o Carmelo viu descer sobre o altar, Eliseu viu descer para buscar o homem. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O manto caiu entre poeira e glória. Eliseu rasgou as vestes, tomou o manto e voltou ao Jordão.
À vista de todos, feriu as águas e clamou: Onde está o Senhor, Deus de Elias? O rio abriu-se de novo. Os filhos dos profetas disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas a missão não é lembrança, é continuidade. Hazael e Jeú aguardam sua hora. Jezabel, sua queda. O decreto do Horebe corre pelas veias da história. E para nós, que ouvimos, a pergunta retorna como lâmina de amor: Qual voz governa teu deserto? O grito do medo ou o sussurro de Deus? Se esta palavra te alcançou, comente: Eu recebo e permanece com a gente. Há mais fogo para cair e a chuva a caminho para a terra cansada. No fim, a pergunta fica como brasa: Qual altar você precisa reconstruir hoje? Se o Senhor é Deus, siga-o, e veja o rio abrir novamente diante dos seus passos. Jezabel ainda reinava com seus banquetes de sangue e incenso a Baal. O palácio de Samaria resplandecia em festas, mas atrás das cortinas corria o choro dos inocentes. Elias voltou a erguer a voz contra a casa real, não diante de multidões no Carmelo, mas nos corredores de decisões maculadas. O episódio mais sombrio surgiu quando Acabe desejou a vinha de Nabote, um homem comum, fiel às heranças de seus pais. Nabote recusou. Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. O rei voltou ao palácio abatido, deitou-se de costas, recusando comida. Jezabel zombou da fraqueza do marido. Levanta-te, eu te darei a vinha. A rainha tramou cartas em nome do rei, ergueu falsas testemunhas e decretou a morte do inocente. Nabote foi apedrejado. Acabe desceu a vinha como quem colhe vitória, mas encontrou sentença. Elias surgiu, rosto duro como pedra, voz como trovão. Mataste e ainda herdaste? Assim diz o Senhor: No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali lamberão o teu sangue. A fúria caiu como relâmpago sobre a consciência do rei. Jezabel também foi sentenciada. Os cães a devorarão junto ao muro de Jezreel. Pela primeira vez, Acabe rasgou suas vestes, pôs pano de saco e jejuou. O Senhor retardou o mal em seus dias, mas não retirou a sentença. O sangue clamava da terra e o céu respondeu. O rei, mesmo humilhado por instantes, não largou a idolatria. Seu coração oscilava como mar agitado, incapaz de descansar em Deus. A casa de Acabe estava marcada, e Jezabel, ainda adornada de orgulho, não recuou. Cada banquete que promovia era apenas mais lenha para o fogo do juízo que se aproximava. Com o tempo, Acabe uniu-se a Josafá para guerrear contra a Síria. Os falsos profetas de corte prometeram vitória. Apenas Micaías ousou dizer a verdade. Vi Israel disperso como ovelhas sem pastor. O rei desprezou a palavra e foi à batalha disfarçado. Mas nem disfarce engana o olhar divino. Um arqueiro sírio lançou flecha ao acaso. A seta encontrou a brecha na armadura do rei. Ferido, Acabe resistiu até o pôr do sol, quando sua vida se apagou. Lavaram seu carro e cães lamberam o sangue, como Elias havia profetizado. A cena espalhou terror em Israel. Deus não se esquece, não se cala, não falha. Jezabel, porém, continuava. Pintava os olhos, adornava o corpo e alimentava seus altares. Elias, já sabendo que o fim se aproximava, dedicava-se a Eliseu. O discípulo seguia cada passo, aprendia na poeira e no silêncio, mais do que em discursos. O manto já havia caído sobre ele, mas precisava ser amadurecido pela estrada. O fim de Elias se aproximava. Gilgal, Betel, Jericó, cada cidade era despedida. No Jordão, ele golpeou as águas com o manto e passou em seco com Eliseu. Pede-me o que queres. Porção dobrada do teu espírito, respondeu o jovem. Elias reconheceu o peso. Coisa dura pediste, mas se me vires quando eu for tomado, assim será. O vento começou a soprar diferente. O chão tremeu. Carruagem e cavalos de fogo desceram em redemoinho. Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O manto caiu. O sucessor tomou em lágrimas e golpeou o Jordão. Onde está o Senhor, Deus de Elias? O rio se abriu de novo. O espírito de Elias repousava sobre Eliseu. O discipulado não foi perdido. A chama continuava. Mas Jezabel ainda reinava. O decreto do céu, porém, não falha. O Senhor levantou Jeú como instrumento de juízo.
O general avançou contra Jezreel. A notícia correu pelo palácio. Jezabel pintou os olhos e se adornou, como quem encara o juízo com maquiagem. Postou-se à janela, voz carregada de escárnio. Paz teve Zinri, que matou seu senhor? Jeú não se intimidou. Quem está comigo? 2 ou 3 eunucos olharam e naquele instante escolheram o senhor. Lançai-a daí abaixo. O corpo da rainha despencou. O sangue respingou nos cavalos que a pisotearam sem piedade. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: sepultai-a, porque é filha de rei. Mas quando foram buscar, nada acharam senão crânio, pés e mãos. Os cães haviam devorado o restante. Palavra por palavra, a profecia de Elias se cumpriu. A mulher que enchera Israel de idolatria foi reduzida a pó e ossos. O palácio, que exalava incenso a Baal, agora cheirava a sangue e juízo. Eliseu e os profetas viram nisso a confirmação. Deus não deixa cair ao chão sua palavra. A queda de Jezabel não foi apenas morte de rainha, mas advertência eterna. Nenhum trono, nenhum exército, nenhuma maquiagem pode encobrir a soberba diante do Altíssimo. O eco da profecia ainda ressoava. O Senhor é Deus e só Ele reina. A idolatria que parecia indestrutível tombou como areia diante da rocha eterna. Se esta mensagem falar com você, inscreva-se agora, comente "Eu creio" e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Seu like ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda corações a despertarem. Você já sentiu quando alguém chega sem anúncio e o ar muda? Foi assim com Elias. Nada de cortejo, nada de genealogia, nada de títulos. Apenas um homem de Gileade, pele curtida de sol, passos de montanha e um nome que já era sermão: o Senhor é o meu Deus. Enquanto Israel queimava incenso a deuses de pedra, enquanto postes de Azerá cresciam como erva venenosa nas colinas, Elias atravessou os corredores de Samaria carregando o que reis não podiam comprar: uma palavra viva. No trono, Acabe; ao lado, Jezabel, rainha estrangeira de olhar pintado e coração entregue à escuridão. O palácio brilhava de ouro, vinho e risos, mas o ar era pesado. Elias caminhou sem curvar os ombros. Sua presença trazia outro trono, invisível e eterno. Diante do rei, sua voz cortou o salão como lâmina. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. O silêncio caiu. Mãos tocaram espadas. Conselheiros engoliram seco e ninguém ousou responder. No início zombaram: amanhã chove. Mas o amanhã chegou seco. Chegaram meses e o céu continuou de bronze. A terra abriu rachaduras, fontes minguaram, o pão rareou. O povo que provou maná aprendeu o gosto do pó. E Jezabel seguia caçando profetas, erguendo imagens, espalhando morte onde deveria haver vida. A seca, porém, não era capricho, era misericórdia severa. Deus fechou as janelas do céu para abrir os olhos de um povo dividido. Enquanto o país adoecia, o Altíssimo guardou o seu mensageiro. Sai, disse o Senhor, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O profeta da praça foi matriculado na escola do silêncio. Nenhum aplauso, nenhum banquete, somente água fria, vento cortante e a presença que não abandona. E ali começou uma liturgia estranha. De manhã e ao entardecer, corvos traziam pão e carne. Aves que rondam cadáveres tornaram-se garçons do céu. Quem reina sobre reis também guia bicos e asas. Elias aprendeu a pedagogia do deserto. Antes de falar ao mundo, o profeta precisa aprender a ouvir. Antes de incendiar um altar, precisa acender o coração no secreto. O milagre educa devagar. Elias bebia do ribeiro como quem bebe fidelidade. Mas a água também obedece à seca. Fio após fio, o curso sumiu. Deus sustentava com corvos e, ao mesmo tempo, deixava o ribeiro minguar. Fé madura é provada no mesmo dia. Uma noite, deitado na terra fria, ele sussurrou: se eu sou pó, sopra de novo. O céu pareceu mudo, mas silêncio não é abandono, é forja. Quando o leito virou cicatriz de pó, veio nova ordem. Levanta-te e vai a Sarepta, em Sidom. Lá, uma viúva te sustentará. Ironia santa.
Profeta sustentado em terra de Baal por mãos vazias. Na porta da cidade, uma mulher recolhia gravetos sob o sol. Dá-me um pouco de água, pediu ele. Ela se moveu. Traz também um pedaço de pão. A palavra pesou. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, tenho só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Farei um bolo para mim e meu filho, e depois, nada. Você consegue ver? Último punhado, último fio de óleo, e a fé pedindo. Primeiro faz para mim. Cruel? Não, cirúrgico. O milagre corta orgulho antes de curar a despensa. Não temas, disse Elias. Assim diz o Senhor, a farinha não se acabará e o azeite não faltará até que volte a chover. A mulher hesitou entre a panela vazia e a promessa invisível, e escolheu crer. Preparou o pão, serviu o profeta, depois o filho, e olhou a panela. Ainda havia farinha. Olhou a botija. O óleo continuava a escorrer. Mas a casa que vivia da promessa foi visitada pelo sopro frio da tragédia. O menino adoeceu. A febre queimou até que o quarto ficou mudo. A mãe gritou: Vieste lembrar meu pecado e matar meu filho? O pão já não consolava. Elias tomou o corpo, subiu ao quarto e caiu de joelhos. Ó Senhor, trouxeste mal a viúva com quem me hospedo. Deitou-se sobre o menino 3 vezes e bradou: Rogo-te, faze voltar a alma desta criança. A luta era invisível, mas real. Até que o peito do menino ergueu-se e o sopro voltou. Elias tomou a criança nos braços, desceu e a entregou à mãe. Vê, teu filho vive. A mulher confessou: Agora sei que és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Desde então, pão e azeite viraram liturgia. Abrir a panela e achar o suficiente. Erguer a botija e ver que ainda pinga. Deus visita casas quebradas e faz do comum um altar. Elias permaneceu ali um tempo, aprendendo que a providência não tem fronteiras. Mas a história não terminaria na cozinha. Havia um monte aguardando fogo e uma nação pedindo chuva. Enquanto a alegria renascia em Sarepta, Israel gemia. 3 anos de céu lacrado fizeram do país um escombro. Então a palavra veio: Vai, apresenta-te a Acabe, darei chuva sobre a terra. O rei o chamou de perturbador. Elias rebateu: Tu e a casa de teu pai é que perturbastes Israel quando trocastes mandamento por Baal. E lançou o desafio que separa teatro de fé. Ajunta no Carmelo todo o povo, 450 profetas de Baal e 400 de Aserá. O monte se encheu de olhos cansados. Elias feriu a ferida certa. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Silêncio. 2 ofertas, 2 altares, nenhuma chama humana. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Desde a manhã dançaram, gritaram, cortaram-se até sangrar. O sol subiu, a poeira grudou em feridas, e o altar de Baal ficou mudo como pedra. Elias os provocou: Gritai mais alto, talvez esteja viajando, ou dormindo. Então Elias restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, pôs lenha em ordem, cortou o novilho e cavou uma vala ao redor. Para fechar a boca do cético, pediu água. 4 cântaros sobre a oferta. De novo, até escorrer e encher a vala. Tudo encharcado, tudo impossível. Ele orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifesta hoje que tu és Deus, que eu sou teu servo, e que fiz tudo conforme tua palavra. Responde, para que este povo saiba que tu fazes voltar o coração. O clamor mal terminou e o impossível rasgou as nuvens. Fogo caiu do alto como um raio vivo. Devorou a lenha, secou a água e lambeu a pedra. O Carmelo tremeu. A multidão caiu com o rosto na terra e a confissão explodiu. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou: Prendei-os de Baal, que nenhum escape. No ribeiro de Quizon, a mentira sangrou até o fim. Mas Deus não queria apenas provar quem Ele é. Queria curar a terra. O fogo mostrou a glória. A chuva traria misericórdia. Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Enquanto o rei banqueteava, o profeta subiu ao cume e orou, rosto entre os joelhos:
Sobe e olha para o mar, disse ao servo. Nada há, veio a resposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª, a voz do servo tremeu. Uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, sobe do mar. E o horizonte escureceu. O vento mudou, e a primeira gota caiu pesada como promessa cumprida.